Você já se sentiu sem rumo, sem vontade de fazer nada? Às vezes, parece que a vida passa e nada nos desperta interesse ou propósito. Ficamos presos em uma rotina sem cor, sem saber o que realmente queremos ou para onde estamos indo. Mas o que acontece quando encontramos algo que nos transforma por completo? A história de hoje vai nos mostrar como a determinação pode surgir quando descobrimos o verdadeiro sentido de nossa vida, trazendo uma nova perspectiva e a motivação para seguir em frente com propósito. Caleb, um jovem de 20 anos, era conhecido por sua falta de interesse em quase tudo. Enquanto outros da sua idade estavam ocupados com estudos, projetos ou fazendo planos para o futuro, Caleb não se importava com nada disso. Ele largou a escola porque não via propósito em continuar, achando que os estudos não tinham importância. Não procurava emprego porque não tinha vontade de ter as coisas que motivavam outras pessoas. Roupas, sapatos, eletrônicos, nada disso o interessava. Embora pudesse parecer que Caleb vivia uma vida simples, sem as pressões de consumir ou de seguir as normas da sociedade, seu problema era muito mais profundo. Não se tratava de um estilo de vida essencialista, onde a pessoa escolhe focar apenas no que é realmente importante. A verdade é que Caleb simplesmente não tinha determinação para nada. Ele não conseguia encontrar em si qualquer motivação para fazer as coisas, nem mesmo as que poderiam trazer alegria ou satisfação. Ele não tinha um hobby, uma paixão ou algo que o fizesse sentir vontade de se aprofundar. Viagens? Não o interessavam. Planos para o futuro? Ele não via necessidade. E apesar de sua família ser religiosa, Caleb também não demonstrava interesse em ter uma conexão espiritual. Não orava, não procurava entender o que era viver com fé, e a ideia de se dedicar a algum tipo de serviço para Deus nunca lhe passou pela cabeça. Ele estava preso em uma vida estagnada, sem progresso e sem direção. Seus pais, preocupados, tentavam incentivar Caleb a sair de casa e a fazer algo diferente. Ele passava a maior parte do tempo deitado, olhando para o teto ou vagando sem propósito. Embora soubessem que ele era uma pessoa boa, ficavam aflitos ao vê-lo tão distante de qualquer tipo de envolvimento, seja com o mundo ao seu redor ou com as pessoas. A falta de determinação de Caleb não apenas impactava sua vida pessoal, mas também começou a afetar suas relações com as pessoas ao seu redor. Seus pais, sempre amorosos e preocupados, observavam a apatia do filho com um misto de tristeza e frustração. Caleb se limitava a responder de forma vaga quando alguém tentava puxar conversa ou perguntar sobre seus planos para o futuro. Ah, tanto faz. Não faz diferença. Era sua resposta padrão para qualquer pergunta que exigisse um mínimo de opinião ou decisão. Seus amigos de infância, que antes o chamavam para sair ou fazer algo juntos, começaram a se afastar. Eles não entendiam por que Caleb nunca parecia se animar com nada. Enquanto eles se envolviam em atividades como festas, esportes ou mesmo simples encontros, Caleb ficava para trás, quase sempre inventando uma desculpa para não participar. Com o tempo, ele passou a ser visto como alguém estranho, que vivia em seu próprio mundo, distante de qualquer entusiasmo ou envolvimento. Na igreja, onde sua família frequentava regularmente, as pessoas também começaram a notar seu comportamento distante. Enquanto os outros jovens participavam de grupos e eventos, Caleb sempre ficava isolado. Ele não tinha vontade de conhecer ou aprender mais sobre Deus, e os convites para se engajar em atividades da igreja eram sempre recusados. Os pastores e líderes tentavam conversar com ele, mas a resposta era sempre a mesma. Eu não sinto que isso seja para mim. A falta de determinação de Caleb o fazia parecer quase como um robô. Ele vivia os dias de maneira automática, sem grandes emoções, sem entusiasmo e, mais importante, sem se conectar verdadeiramente com as pessoas à sua volta. Até mesmo as refeições em família eram monótonas. Seus pais, tentando engajar Caleb em uma conversa, perguntavam sobre o que ele gostaria de fazer com sua vida. Não sei. Tanto faz, ele repetia, sem levantar os olhos do prato. Com o tempo, as pessoas ao redor de Caleb começaram a perder a paciência. Ele era visto como alguém que não se importava, que não queria melhorar ou crescer.
Seus pais tentavam ser compreensivos, mas, em particular, muitas vezes desabafavam sobre o quanto estavam tristes ao ver o filho tão apático, sem nenhuma chama de paixão por qualquer coisa. É como se ele não estivesse aqui, dizia sua mãe. Seus amigos se afastaram, e na igreja ele era apenas o jovem sem direção. A apatia de Caleb se aprofundava a cada dia. Enquanto seus colegas de infância avançavam nos estudos, conseguiam empregos ou faziam planos para o futuro, ele permanecia parado no tempo. Era como se o mundo ao redor estivesse em movimento, e ele, preso em um lugar onde nada mudava. O desinteresse em progredir começava a ter consequências visíveis. Certo dia, uma prima de Caleb, que não o via há meses, foi visitar a família. Durante o almoço, ela comentou sobre sua vida. Estava cursando a faculdade de medicina, fazia estágio em um hospital e se preparava para uma viagem de intercâmbio. Todos à mesa pareciam fascinados por suas conquistas, menos Caleb, que, ao ser perguntado sobre o que estava fazendo com sua vida, respondeu com um simples nada. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Sua prima olhou para ele sem saber como reagir. Seus pais, envergonhados, mudaram rapidamente de assunto, mas a verdade é que essa falta de direção de Caleb começava a ser dolorosa para toda a família. Eles o amavam profundamente, mas não sabiam mais como ajudá-lo a encontrar algo que o motivasse. Com o tempo, as preocupações da família aumentaram. Seus pais começaram a insistir para que ele fizesse algo. Um curso, uma viagem, qualquer coisa que o tirasse daquela apatia. Você precisa sair de casa, Caleb, dizia seu pai. Não pode ficar a vida inteira assim sem fazer nada. Mesmo diante dessas cobranças, Caleb não reagia. Para ele, não havia diferença entre sair ou ficar. A vida não tinha sabor, não tinha propósito, e ele simplesmente se acomodara a isso. Além disso, o impacto da falta de determinação de Caleb começou a refletir em sua própria saúde emocional. Embora ele não demonstrasse externamente, em seu interior, uma sensação de vazio e falta de sentido crescia lentamente. Ele não falava sobre isso com ninguém, mas às vezes à noite, quando estava sozinho, Caleb se perguntava por que não conseguia encontrar algo que o motivasse, algo que o fizesse querer sair daquela apatia que tomava conta de sua vida. A vida de Caleb continuava sem rumo, até que seus pais, cada vez mais preocupados, decidiram que ele precisava de um empurrão para sair daquela apatia. Certo dia, quase forçado, eles o convenceram a sair de casa e dar uma volta pela cidade. Caleb não tinha a menor vontade de sair, mas sem muitas opções, acabou cedendo à insistência dos pais. Ele caminhava pelas ruas sem direção, arrastando os pés, olhando para o chão. Seus pensamentos estavam tão distantes que ele mal percebia as pessoas ao seu redor. Foi então que, ao dobrar uma esquina, ele esbarrou em alguém. O choque o fez levantar a cabeça rapidamente e, pela primeira vez em muito tempo, seus olhos encontraram os de outra pessoa de forma genuína. A jovem que estava à sua frente se chamava Raquel. Ela era uma jovem cheia de vida, envolvida em sua comunidade e, acima de tudo, determinada. Raquel, ao perceber o estado de Caleb, sorriu de forma calorosa e disse: "Você está bem? Parece meio perdido." Era uma frase simples, mas o impacto que aquelas palavras causaram em Caleb foi profundo. Ninguém havia dito algo que o fizesse pensar sobre como ele realmente se sentia, e ele se deu conta de que, de fato, estava perdido. Raquel, curiosa sobre aquele jovem aparentemente tão desligado do mundo, iniciou uma conversa. Mesmo com a apatia habitual, Caleb foi se abrindo lentamente e, sem saber exatamente como, acabou falando um pouco sobre sua falta de propósito e como não encontrava determinação para fazer nada na vida. Raquel, que era cristã e muito envolvida em sua igreja, percebeu algo de especial em Caleb, uma alma em busca de sentido, mesmo que ele ainda não tivesse se dado conta disso. "Eu também já me senti assim, sabia?" disse Raquel. "Tive um tempo em que eu não sabia qual era o propósito da minha vida. Foi quando eu encontrei minha fé e percebi que não precisamos saber todas as respostas para termos um caminho. Às vezes, o que falta é alguém nos mostrar a direção."
Caleb ficou em silêncio, mas aquelas palavras começaram a mexer com ele. Raquel o convidou para visitar a igreja dela, apenas para conhecer. Embora relutante, algo em Caleb, talvez pela primeira vez, sentiu curiosidade. Não sobre a igreja em si, mas sobre Raquel e a paz que ela emanava. Ele não sabia se era fé, ou apenas a energia que ela transmitia, mas havia algo nela que ele queria entender. Naquele dia, sem perceber, a vida de Caleb começou a mudar. Ele aceitou o convite de Raquel, não esperando muita coisa. No entanto, o que ele encontrou ao acompanhar Raquel em algumas reuniões na igreja foi algo que ele nunca havia experimentado. Um propósito maior, algo além de si mesmo. Ele começou a perceber que a fé de Raquel não era apenas uma crença, mas uma fonte de determinação, de sentido para sua vida. Depois de aceitar o convite de Raquel para conhecer a igreja, Caleb começou a frequentar as reuniões, ainda com um certo ceticismo, mas cada vez mais intrigado pela maneira como as pessoas falavam sobre propósito, fé e, especialmente, sobre determinação. Ele observava como Raquel e outros membros da comunidade viviam com uma energia e um foco que ele nunca havia experimentado. Para eles, havia algo que ia além de metas pessoais ou conquistas materiais, uma missão maior. Conforme os dias passavam, algo dentro de Caleb começou a mudar. Ele ainda não compreendia completamente a fé que Raquel tinha, mas sentia que havia algo ali que o preenchia de uma forma que ele jamais havia sentido antes. Aos poucos, ele se abriu para conversar mais com Raquel sobre sua jornada espiritual, e ela lhe explicou que a verdadeira determinação vinha de encontrar um propósito maior do que nós mesmos. Para ela, esse propósito estava em Deus, em viver uma vida dedicada ao serviço e ao amor ao próximo. Um dia, Caleb se encontrou sozinho, refletindo sobre o que vinha aprendendo. As palavras de Raquel e as mensagens que ouvia na igreja faziam sentido para ele de uma maneira que nada antes havia feito. Ele percebeu que, até aquele momento, sua vida havia sido vazia, porque ele nunca tinha procurado algo além de sua própria existência. Ele se deu conta de que viver sem propósito era o que o deixava preso em sua apatia. Com essa nova perspectiva, Caleb decidiu que era hora de mudar. Ele começou a orar e a se conectar com Deus, algo que ele nunca havia feito antes. As orações o ajudaram a encontrar uma paz que ele nunca havia conhecido. Com o apoio de Raquel, ele passou a se envolver mais nas atividades da igreja, participando de projetos comunitários e ajudando aqueles que precisavam. Pela primeira vez em sua vida, Caleb se sentiu útil e motivado. Ele havia encontrado a determinação que tanto lhe faltava, e isso o encheu de um novo tipo de energia. A transformação de Caleb foi visível. Ele começou a fazer planos para o futuro, agora com uma missão clara em mente: levar a palavra de Deus e ajudar outras pessoas que, assim como ele, estavam perdidas. Sua fé o deu uma força que ele jamais imaginou possuir. Ele sentiu que precisava levar essa mensagem adiante e decidiu que sua vida seria dedicada a isso. Não demorou para que Caleb e Raquel se tornassem ainda mais próximos. A fé que os unia também trouxe um amor profundo entre os dois. Eles se casaram e, juntos, começaram a viajar pelo mundo, levando a palavra de Deus e ajudando as pessoas a encontrarem o caminho da fé. Caleb, que antes não conseguia sequer planejar o próximo dia, agora tinha uma vida cheia de propósito e determinação. Ele se tornara um exemplo de como uma transformação interior pode mudar completamente o rumo de uma vida. A história de Caleb nos ensina que, por mais que nos sintamos sem propósito e perdidos, a determinação pode ser encontrada quando buscamos algo maior do que nós mesmos. Caleb passou grande parte de sua vida sem se importar com o futuro, ou com as responsabilidades que vinham com a vida adulta. Sua falta de vontade não era apenas uma escolha, mas um reflexo de sua falta de conexão com o verdadeiro sentido da vida. Foi apenas quando ele encontrou um propósito, em sua fé e no desejo de ajudar os outros, que ele finalmente descobriu a determinação que tanto lhe faltava. Na Bíblia, aprendemos que a verdadeira força e motivação vem de uma fonte maior: Deus. Em Filipenses 4:13 lemos: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece."
Esse versículo nos lembra que, por meio de Deus, encontramos a força e a determinação para enfrentar nossos desafios e seguir em frente, mesmo quando tudo parece sem sentido. Quando buscamos a vontade de Deus para nossas vidas, Ele nos dá a direção e o propósito necessários para sermos persistentes e determinados. A história de Caleb também nos ensina sobre a importância de não vivermos uma vida vazia. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Deus tem um propósito para cada um de nós, e quando nos conectamos com Ele, encontramos a motivação necessária para alcançar o que foi planejado para nossa vida. Na prática, como podemos encontrar determinação e viver com propósito? Conecte-se com sua fé. A oração e a busca pela vontade de Deus para sua vida trazem clareza e propósito. Quando buscamos um relacionamento com Deus, encontramos a direção que nos falta. Envolva-se em algo maior. Assim como Caleb encontrou motivação ao ajudar outros, você também pode encontrar força ao se envolver em projetos e causas que beneficiam o próximo. Estabeleça metas claras e significativas. Defina objetivos que estejam alinhados com o propósito que você sente em seu coração e trabalhe com determinação para alcançá-los, confiando na força que vem de Deus. Assim como Caleb, podemos sair de uma vida sem propósito e encontrar força, fé e determinação quando buscamos viver de acordo com os planos de Deus. Quando confiamos em sua direção, não há limites para o que podemos realizar. Se essa história tocou seu coração e te inspirou a buscar determinação e propósito, compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deixar seu like. Sua participação ajuda a espalhar essa mensagem de fé e transformação. Até a próxima história e que Deus te abençoe.